Olá, estamos no ar com mais um programa Sala de Imprensa. Muito obrigado a você que nos acompanha há 16 anos. A gente leva para você informações, leva para você entretenimento, esporte, muito mais. A gente agradece a todos os telespectadores que são a nossa razão de estarmos aqui fazendo esse programa para você. Agradecemos aos nossos internautas, parceiros do Portal 27, os nossos internautas também do nosso canal no YouTube e também na nossa página no Facebook. E agradecemos a Deus também pela oportunidade de mais um programa, de estarmos vivos, estarmos aqui comunicando com você. Hoje eu tenho a grata satisfação de receber aqui no Sala de Imprensa Cláudio Paiva. Tudo bem, Cláudio? Seja bem-vindo ao Sala de Imprensa. Satisfação estar aqui, é sempre um prazer vir aqui falar contigo, Fabiano. Até eu estava comentando aqui antes de começar, que a minha alegria, o meu contentamento é muito maior do que nas outras redes que nós falamos, porque eu sei da sua luta, eu sei do que você faz para que a sua TV possa acontecer. Parabéns por essa luta fervorosa que você tem. É Deus, né? Com certeza. É verdade, com certeza é Deus. Nunca foi o talento, nunca foi os nossos esforços, sempre foi Deus, sempre é Deus, né, na nossa vida. Mas, Cláudio, vamos lá, você é de Cachoeiro de Itapemirim? Não, eu sou carioca, né? Eu nasci no Rio, vim para Cachoeiro de Itapemirim com 16 para 17 anos e entrei no Grupo Itapemirim, antigamente era auxiliar de serviços gerais, mas no fundo a gente lavava o banheiro, lavava ônibus, é auxiliar de serviços gerais, né? E trabalhei nesse grupo durante 14 anos. Comecei como auxiliar de serviços gerais e saí como diretor de recursos humanos, que eu sempre gostei de trabalhar com gente, né? Sempre gostei de desenvolver essa parte humana, porque o ser humano ele é muito mais importante do que o parque tecnológico de uma empresa, do que os seus equipamentos, da sua estrutura, né? Sem um ser humano as coisas não acontecem. E saí como diretor de recursos humanos de uma das empresas do Grupo Itapemirim e saí para montar a minha empresa de consultoria e treinamento e nunca parei de estudar, sempre fui um camarada que sempre estudei, porque meu pai falava um negócio, o Gentil falava um negócio interessante, né? Você não tem herança nem sogro rico, então você tem que estudar, né? Então não tem sogro rico, e o sogro rico é igual porco, né? Só dá lucro quando morre. E a gente que é agregado, a gente recebe uma orelha, né? Alguma coisa no sentido aí. Então tem que trabalhar mesmo, eu sempre gostei de trabalhar, tenho 62 anos, vou fazer 63 anos agora, tenho 3 filhos maravilhosos, tenho uma esposa assim que me ajuda em todos os aspectos, politicamente ela sempre está do meu lado. E vim para Guarapari há 25 anos atrás, inclusive estava falando aqui agora com o nosso contador, que foi o meu contador aqui em Guarapari. A minha família sempre morou aqui em Guarapari, meus pais sempre tiveram, junto com meu cunhado, apartamentos aqui. Eu vinha passar e abri loja de surfwear, skatewear, loja de roupa aqui. E casei aqui em Guarapari, né? E estou aqui até hoje, já para 25 anos que eu estou em Guarapari. Já sou cidadão guarapariense. Com certeza. Mesmo sem receber o título, mas... Não, já recebi. Já recebeu. Já recebi, mas, inclusive de Cachoeiro também. Título de Cachoeirense. Mas uma pessoa quando chega a 25 anos num lugar, empreende, né, participa da vida política, participa da vida social, e mesmo se não recebeu o título... Já sou cidadão. Né? Você falou que começou lá com quantos anos no grupo? 17 anos. 17 anos. Antigamente tinha carteira de menor, né? Uhum. Antigamente, você que está me assistindo, era uma carteira, meia carteira, que era carteira de menor. E a minha carteira foi assinada como carteira de menor, e depois eu passei para maior, não servi o exército, passei na faculdade com 18 anos, e me formei aos 23, 24 anos. Você estudou lá em Cachoeiro? Lá em Cachoeiro. Administração, primeiro Ciências Contábeis, fui o professor mais jovem do estado do Espírito Santo, aos 24 anos. E professor universitário? Universitário, sim. Eu me formei e fui ser professor. Depois eu fiz administração de empresa, e continuei dando aula de auditoria contábil e teoria geral de administração durante 12, 13 anos, antes de vir para cá, né? E depois, você saiu da Itapemirim 14 anos depois, com 30 anos? 28, 31 anos. 30 anos. 30 anos. E aí você veio para Guarapari? Vim. Saiu de lá e já veio para cá? Não vim direto para Guarapari, fui para Vitória, porque eu fui consultor do Grupo Ronsetti, né? Era do Sebrae, eu trabalhei 12 anos no Sebrae como prestador de serviço e fiquei um tempo lá e tem agora 25 anos que eu estou aqui em Guarapari. Mas nunca perdi o vínculo em Guarapari. Sempre vinha passar o final de semana aqui. Tinha loja aqui, né? Tinha até 2 lojas aqui, tinha uma loja lá no Shopping Vitória.
que é uma loja de time de futebol, tinha loja de cachoeiro. Eu sempre fui um camarada muito empreendedor, né? E você teve essas lojas e o IBGE? Tem 32 anos. O IBGE, mas você tinha loja, mas nunca deixou de tocar? Nunca deixei. Eu sempre fui consultor de empresa, IBGE, só pra gente Instituto Brasileiro de Gestores e Líderes. É uma empresa que gera liderança, né? Eu sou headhunter. Headhunter, talvez você não saiba, eu sou caçador de talentos. A empresa me contrata para eu ir ao mercado e contratar um CEO, um executivo, um gerente comercial, um gerente de recursos humanos, para que ele possa ingressar na empresa. Então a empresa me paga para eu caçar esses talentos aí, eu faço isso há 32 anos. E como é que funciona isso? Caçador de talentos? Como é que você descobre? Como é que você olha só, eu vou ao mercado, agora fica mais fácil, né? Porque você vai na internet, então você vê o perfil, né? Hoje nós temos aí o LinkedIn, né? Uhum. Que é uma ferramenta muito poderosa. Eu tenho 10 mil seguidores no LinkedIn. Então você entra no LinkedIn, coloca lá e você vê realmente o currículo das pessoas. E também eu visitando, por exemplo, algumas empresas, eu já tirei gerentes comerciais de empresas que veio me atender. Fui comprar certa ocasião um veículo e o camarada me atendeu tão bem, que uma empresa de moto falou: eu preciso de um gerente comercial de veículos. E eu fiz a proposta para essa pessoa, treinei, e ele está até hoje na empresa. Hoje é diretor da empresa, lá em Cachoeira Itapemirim, posso dizer a empresa, que é a Honda, né? E hoje ele é gerente lá, diretor lá, e me agradece muito. Então eu fiz isso assim, eu fiz headhunter de umas 300 pessoas, que eu coloquei no mercado aí. E eu recebo por isso. Né? A nível de Estado? Estado e até Brasil, né? Eu tenho diretores que estão lá em São Paulo, que eu escolhi para empresas, entendeu? Então, exatamente, é um trabalho assim, muito legal. E também com treinamento, recrutamento e seleção, treinamento, e a gente faz todo esse processo aí. E a parte, hoje eu sou coach, né? Fiz um curso de coach também. A gente faz e parte de psicanálise clínica, que também ajuda muito. Quer dizer, falou que é para trabalhar com gente, é comigo, né? Estava até falando com o Manato sobre isso. Você foi cercando, né? Coach, sim, tudo que dá e administração, dá recursos, sim. Psicanálise, você trabalha com gente, né? Hoje eu atendo consultório, né? Trabalho com hipnose e regressão, trabalho com a parte clínica, sou sexólogo também. Então, eu peguei e estudei muito sobre matéria ser humano. Então, a gente tem assim um conhecimento muito bom. E amo política, né? Você ia chegar lá agora. Eu vou chegar na política, mas eu queria que você falasse aí, você falou uma coisa interessante aí. A regressão e hipnose. São duas coisas distintas. Rapidamente, assim, para a gente ir para a política, e a gente vai encerrar o primeiro bloco, mas acho que dá tempo de fazer um... O que é a hipnose e o que é a regressão? A hipnose, ela começa... Você tem um trauma, então eu faço a hipnose em você para saber se realmente aquele trauma, aonde está instalado. Está instalado na sua primeira infância, que é de 0 a 3 anos, porque às vezes a pessoa, por exemplo, lá no consultório chegou é um assunto que a gente tinha que ter quase que um bloco também. Não, eu quero trazer você aqui só para falar disso. Vamos lá. Uma pessoa chegou com ódio da mãe. Eu fiz a hipnose nela e cheguei, né? Cheguei num certo momento que não poderia falar o nome da mãe dela. Falei, então eu tenho que partir para a regressão, que é uma ferramenta terapêutica. Mas espera aí, vamos usar como cobaia nosso amigo Beto aqui, Beto Produções, aqui nas câmeras e no som aqui. Vamos imaginar que eu quero que você... Vamos ser bem práticos. Um exemplo bem esdrúxulo até. Eu quero que você hipnotize o Beto. É possível? Não, aí é uma hipnose de show. É diferente. A minha hipnose que é terapêutica. Porque onde eu queria chegar? Porque a gente vê em filme, assim, o cara hipnotizou o cara. Mas isso existe. Existe? Existe sim. Existem algumas ferramentas. Mas é possível, por exemplo, eu quero que você hipnotize aí. Não é a minha especialidade hipnose de show. Mas existe? Existe, sim. Se você fosse dessa área. Sim, com certeza. Daqui eu daria um movimento para ele. Quer ver? Olha só, parece que é uma coisa boa. Fala assim para mim assim. Gema. Fala. Gema. Fala rápido. Gema. Como é que é o nome da clara do ovo? Branco. Como é que é o nome da clara do ovo? Da clara? Gema. Fala. Gema. Como é que é o nome da clara do ovo? Não é gema. Então, tá vendo? Olha como é que o seu cérebro... não é gema, porque assim, como é que é o nome da clara? Clara é clara. Então, olha só, como eu falo gema,
Você liga, você faz a associação. Mesmo você sabendo que não é. Mesma coisa eu falar para você, não pense no elefante. Aí você que está em casa agora, não pense no elefante. Não tem como você não pensar. Então, a hipnose de show, ela trabalha essa área. Agora, a minha hipnose terapêutica trabalha os traumas. Você, por exemplo, pode ter um trauma que está instalado em você, mas ele não te faz mal. Você sublimou o trauma. E você lembra dele e não sente dor. Mas tem trauma, por exemplo, essa menina que foi no consultório, ela tinha trauma de rejeição da mãe. Por quê? Nós fizemos uma regressão e ela foi no útero da mãe, a mãe tomou abortivo. E agora vamos lá, como é que faz a regressão? Aí você tem que ir no divã, você tem que ficar vendado, tu coloca uma venda em você, coloca uma música, eu vou conduzindo você 10 anos, 9 anos, tem alguma dor aí? Ah, tem sim, o meu tio me estuprou. Quer dizer, ela tem problema no estupro da vida dela, e esse problema está atrasando e está atrapalhando a sexualidade dela até do casamento. Ou se não, ela foi estuprada, ela acha que todo homem não vale nada, todo homem é vagabundo, então ela fica solteirona. Ou se não, ela sofreu estupro, e muitas das pessoas hoje, das meninas que são lésbicas, foram estupradas. Olha que coisa interessante, né? Quase ninguém sabe disso. Ou violentadas de alguma forma sexualmente. Sexualmente ou psicologicamente, foi acuada, foi tocada, foi vilipendiada, entendeu? Ou fez sexo oral à força quando era criança. Então ela acha o seguinte, o homem não vale nada, o homem não presta, então o pênis não vale para nada. Então ela corta o pênis, ela faz o corte e automaticamente aflora a sexualidade para outra área. É um negócio complicado para caramba. Para a gente finalizar esse papo aqui, para o próximo bloco a gente falar de política só. Todo trauma, para ser trabalhado, quebrado, precisa ser confrontado? Sim. Qualquer coisa que você tem. Quanto mais você sofre com o problema, mais ele se agiganta. Quando você enfrenta, amanhã eu tenho que resolver um problema. Se eu me esconder, automaticamente eu vou sofrer muito. Agora, se eu chegar lá e falar, eu vou resolver esse negócio aqui agora, está resolvido? Está entendido? Ah, eu te perdoo. Não, eu não te perdoo. Tudo bem, mas eu não quero saber mais disso na minha vida. Eu tiro de dentro de mim o meu sofrimento, a minha dor e jogo para fora. Liberto. Entendeu? Biblicamente a gente vê isso aí, né? O perdão cura quem doa e cura quem recebe. Você que está me assistindo aí agora, o perdão cura a mim, que peço perdão, e cura você, que você me perdoa. Então existe uma cura muito grande no perdão. E a terapia, ela trabalha exatamente em cima disso. Tem pessoas que elas sofrem porque não perdoa. Por exemplo, parece pessoas lá no consultório que ela o meu marido colocou chifre em mim. Eu pergunto para ela assim, ele colocou o chifre em você? Colocou. De quem é o chifre? Se eu coloco chifre em você, de quem é o chifre? O chifre é meu. Então devolve para ele. Não aceita ele não. Devolve o chifre para ele e isola ele da sua vida. Ele vai ficar com o chifre na mão. Se ele traiu você tem que ver a circunstância da traição. Será que foi porque ele realmente não tem caráter? Você deveria ter visto isso lá no namoro, no noivado, no casamento. Você já sabia do histórico dele. Mas a paixão, ela paga um monte de defeitos que a gente tem. Então, um assunto que a gente poderia aqui... Vamos trazer você aqui para a gente falar de 1 hora só sobre isso. Isso é muito legal, cara. A gente vai fazer o nosso primeiro reservado, daqui a pouco a gente volta com Sala de Imprensa, hoje conversando com Cláudio Paiva. Até já. Em Guarapari, elétrica, som e alarme automotivo é com a Agacar. Trabalhamos também com troca de óleo, escapamentos, vidros e travas elétricas. Agacar, Rodovia Jones dos Santos Neves, em frente ao Poço Esplanada, ao lado da Multiplan. Agacar, 27 99947 2308. Sua TV quebrou? Então venha para a Eletrônica Praia do Morro. Assistência técnica especializada em TV Sony, LG, Toshiba, Samsung e outras. Faça seu orçamento sem compromisso. Aberto de segunda a sexta-feira, das 9h30 às 19h30. Rua Majorca, Praia do Morro. Ligue 99902-7879. Eletrônica Praia do Morro. Direção Andrade. Já estamos de volta com Sala de Imprensa, hoje tendo a satisfação de receber aqui no nosso programa Cláudio Paiva. Nós falamos no primeiro bloco sobre o trabalho dele,
desde Itapemirim até hoje, quando ele trabalha com gestão de pessoas. Mas agora a gente vai falar de política. O Cláudio Paiva foi candidato a prefeito de Guarapari em 2020 e agora, em 2022, foi candidato ao governo do estado. Disputou com muita gente grande, né, Cláudio? Foi um privilégio muito grande que Deus me deu. Eu sempre falo o seguinte, né? Deus ele é tremendo, né? Surgiu a oportunidade lá atrás para ser candidato a prefeito, e você fazer política hoje no município é tão difícil quanto no estado, porque você tem que ter recursos. Hoje você vê, o Manato teve 107 mil votos a menos, 107, 108 mil votos, e o Casagrande gastou 10 milhões na campanha, e o Manato não gastou 1 milhão. Entendeu? Se você olhar proporcionalmente, o Manato fez um grande trabalho. Eu, por exemplo, na minha campanha de governador, eu gastei 9 mil reais de doação. Entendeu? Por quê? Porque é caro fazer política. E é caro fazer politicagem, que é o pior, né? Nós vimos aqui em Guarapari um derrame de dinheiro, né? Em torno de 10 milhões de reais, em termos de campanha, foi derramado aqui no nosso município. Em 2022? Agora? 10 milhões? Sim. Os candidatos a deputados estaduais, deputados federais, que jogaram aqui dentro muito dinheiro. Tem candidatos que saíram daqui com 4, 5 mil votos e nunca vieram aqui. E agora... Ele vem com dinheiro. Vamos pensar no lado bom. Esse dinheiro, se ficou aqui, vai ajudar na economia. Vai ajudar na economia, mas eles vão pegar de volta, né? Esse é o problema. Esse é o lado bom. É o lado bom. O lado ruim tem uma série de faces, né? Olha, tem deputados federais que nunca vieram aqui e gastaram mais ou menos 400, 500 mil reais aqui, comprando correligionados. É isso que é o problema da política. Comprando as lideranças. Ele chega no bairro, quem é a liderança, né? É assim que funciona, você que está me assistindo. A liderança aqui é o Fabiano. Fabiano tem condição, foi candidato a vereador, teve, por faixa, né? Ele teve 500 votos, então eles botam aí 100 reais cada voto, ele chega aqui e te dá 5 mil para você ser liderança dele. É assim que funciona. É um jogo sujo. A política é nojenta, a política é podre. Tudo isso que você está pensando. Mas, Cláudio, se a política é podre e nojenta, por que você entrou? Se os homens de bem se calarem, esses bandidos vão ficar tomando conta dessa política aí, como tem aqui em Guarapari. É um feudo, né? É um feudo que no estado também, que é o PH, é o CG, o CG é o PH, é o PH é o CG, eu botei o CP lá para o Cláudio Paiva para ver se... Mas nós fizemos um trabalho muito legal, sabe por quê? Porque eu tive a oportunidade, primeiro, de representar Guarapari, tá certo? Tanto que hoje as pessoas já estão sabendo que nós precisamos de uma segunda ponte, hoje as pessoas estão sabendo que precisam de ter um turismo forte aqui em Guarapari, as pessoas estão sabendo que precisam de uma polícia municipal aqui na Guarda Municipal. Hoje os governantes já estão sabendo que precisa dar uma melhorada no nosso salva-vidas, que é uma covardia que fazem com esses meninos aí, não são DT, designação temporária, ganham uma mixaria, tá certo? Não tem estrutura nenhuma. Vão no braço mesmo. Vão no braço. São esses camaradas, vocês para mim são os guerreiros. Heróis. Tá certo? São heróis da resistência. E tem um monte de coisa aqui em Guarapari, sistema de viário, sistema de transporte coletivo, que, né, é uma bagunça danada, esse engodo que tem aí. E nós, no nosso projeto, tinha trazer o Transcol até Meaípe, para fazer um terminal do Transcol aqui em Meaípe, para ele atravessar a cidade toda, entendeu? Isso aí foi até encampado também na campanha, que o Manato pegou essa ideia e passou isso também para frente. Então tem muita coisa para fazer em Guarapari. Na verdade, nós somos abandonados aqui em Guarapari, né? Nós somos abandonados. Em todos os aspectos, municipal e estadual. Assim, eu vejo que esse abandono não é só um abandono no fazer, é um abandono de ideias, um abandono de projetos, um abandono de concepção de coisa nova, de inovação. Sim. Enfim, esse talvez seja o maior abandono. Eu tive conversando com o Manato essa semana, e por telefone, eu falei, Manato, você é o líder da direita. Porque hoje a direita existe.
E vocês vão ver aí que nesse governo do Lula, se ele assumir realmente, vai acabar o Centrão. Né? Os isentões eles vão ser eliminados do processo. Mas vai ser revelado. Vai ser igual lá nos Estados Unidos, né? Republicanos e democratas. Então o Brasil vai se transformar ou republicanos ou democratas, ou direita ou esquerda. Então o pessoal do centro aí já pode começar a arrumar as malas aí, que vocês vão ter que decidir, porque a população não está sendo enganada mais. Agora uma coisa interessante, você falou da população não está sendo enganada. Gente, se a gente perguntasse há 10 anos atrás, menos, 5 anos atrás, fala para mim o nome de 3 ministros do STF. Ninguém ia saber. Ninguém conhecia. Ninguém conhecia. Se perguntar hoje, posso errar, mas capaz de saber tudo. Os 11. Se perguntasse, por exemplo, sobre direita, esquerda, centrão, partidos, ideais, propostas, talvez há 5 anos atrás, ninguém, mas o que você está falando? Que conversa é essa? Hoje está todo mundo ligado, né, plugado. Então, assim, é muito difícil, a menos que a pessoa passe por cima dessas coisas, Sim. mas saber sabe, Sim. passe por cima dessas informações, passe por cima passe por esse crivo e deixa rolar. É porque eu quero assim mesmo. Uma coisa, Fabiano, que é interessante, o Paranhos, um camarada muito competente, né? Marcelo Paranhos, ele fez Marcelo, um grande abraço para você, gosto de você, da sua postura, o Ícaro também, né? E ele fez uma análise estatística. Em Casa Grande teve uma rejeição de 72% do eleitorado. Eu vi aquilo ali. Cara! Eu vi, foi no portal? Não lembro agora, mas 72% do capixaba rejeita Casa Grande. O Lula também é a mesma coisa. Se contar brancos, nulos, o voto do Manato e abstenções. 72%. Eu vi aqui. Eu caí da cadeira. Eu falei, parabéns, Paranhos, pela sua visão aí, que você detonou. Que visão que o cara teve. E não, se você vai para o governo Lula também, 32 milhões de rejeição, mais 58 milhões do Bolsonaro. Quer dizer, o Lula teve 70%, 68% da população brasileira hoje, ela rejeita o Lula. 70% de uma nação que rejeita é muito complicado para o cara governar. Então não existe maioria. Por isso que ele vem, por isso que o Casa Grande vem com essa conversa mole dele, que ele é bom disso, né? Muito bacana. Ele vem falando sobre isso, que nós vamos ser o governador de todos. E todos são 72% de rejeição. Agora, você falou de dificuldade de governar. A direita, vamos tratar assim, né? A direita, não vamos tratar nem de governo do candidato A ou candidato B. A direita ganhou um dos principais, talvez o maior colégio eleitoral. Sim, dos maiores. Né? São Paulo, o governo de São Paulo, né? com o ex-ministro Tarcísio, que para mim é uma pessoa extraordinariamente competente, inteligente, um cara assim, equilibrado. Assim, eu acho que São Paulo deve ter um salto ainda maior, né? Porque ali é um coração vibrante, pulsante o tempo inteiro naquela cidade, naquele estado, né? Mas, enfim, lá teve um governo de direita, assim como tem outros estados também. O Zema é do Novo, mas o Novo já expurgou lá o presidente deles. Exatamente. Né? Então, assim, vai ter dificuldade, né, para governar um país, e ainda mais com a quantidade, né? Quantidade de congressistas, de deputados federais que foram... E senadores, né? E senadores também, de direita. Então vai ter uma dificuldade para passar pautas, para governar. Como é que você vê? Olha só, o governo do Lula, se você for tirar uma foto do dia que ele falou lá no hotel, é o mesmo dos mesmos, né? Um camarada que botou dinheiro na cueca estava atrás dele. Ele virou para trás e falou, aqui são os meus. Então vai ter muita dificuldade. O Gedel Vieira Lima. O Gedel da mala estava lá também. Estava todo mundo lá em cima do palco, né? Então você vai ver o Boulos sendo o ministro do interior. Imagine o Boulos sendo ministro do interior. Então vai ser muito complicado. Eu espero que isso venha melhorar
ao longo do tempo. Porque, por outro lado, o PT e o presidente vai estar 24 horas por dia vigiado por todo mundo. Além de ser vigiado por nós, além de ser cobrado, porque eu tenho uma mídia social, tem 100 mil pessoas na minha mídia social. Eu vou meter a boca se estiver fazendo coisa errada. Não só eu, como um monte de pessoas. Então, ele vai ter que trabalhar mesmo, ele vai ter que apresentar resultado mesmo. E a Polícia Federal está todo mundo de olho. Então, qualquer coisinha que houver de desvio, o Congresso pode chamar ele no impeachment, pode bater um papo com ele mais de perto, para poder colocar o cabresto e arreio nele, para que ele possa governar. Trazendo para o nosso Estado também, talvez o Estado até se beneficie com a vitória do Lula, porque o Casagrande é Lula, né? Então o Estado pode receber algumas benesses. Com certeza. Vai receber algumas benesses, para o Estado não foi totalmente ruim, não. Mas agora para o município. E eu conversando com o Manato, como eu estava falando, falei, Manato, você é o líder da direita. Nós precisamos de dar uma oxigenada nos políticos de Guarapari. Também são os mesmos dos mesmos. Você vê na candidatura aí a deputado estadual, que foi um dos fatores que eu não vim como deputado estadual, vim como governador, como que você vai concorrer com esse pessoal cheio de dinheiro? É difícil. A população que está assistindo, você que de repente recebeu um dinheiro aí para comprar um gás, para pagar uma conta de energia, esse dinheiro vai voltar, eles vão tirar da gente. Então, nós temos que dar uma oxigenada. Quem são as lideranças hoje para assumir o governo municipal? Um brigou com o outro lá, né? Estão de mal de novo, eu não sei se isso, já ficaram de mal umas 3 vezes, né? Então eu não sei se isso é verdade ou mentira. Mas quem vai ser? Quem deveria ser hoje o expoente, está na cara do gol para ser o prefeito da cidade, não nos passa muita segurança. Entendeu? Não nos passa muita segurança. Talvez falta de amadurecimento político, falta de criação de liderança, falta de conversar diretamente com as pessoas, de falar a verdade, né? Talvez isso seja um fator muito preponderante para as escolhas. Mas isso aí, quem vem mais? É muito complicado. Eu vou colocar você aqui na sinuca de bico. Não, pode que você não tem esse problema, né? Você domina no peito, está jogando com facilidade, mas vamos lá. Você falou das lideranças. Eu falei no portal no domingo, estava lá com o Wilker na apuração, acompanhando a apuração ao vivo, e eu falei o seguinte, existe uma fila. Minha visão é assim, existe uma fila. Quem entrou na fila? Você foi candidato a prefeito, você entrou na fila. Sim. Qual a sua colocação? Não sei, terceiro, quarto, mas há uma fila. Se você perseguir a fila, você vai chegar na sua vez. Né? Eu vejo assim. A menos que haja alguma intercorrência no meio do caminho, né? Mas, naturalmente, se existe uma fila, você vai chegar lá. Mas, a gente tem, falando de fila, a gente tem aí, que já vem perseguindo essa fila desde 2012, o Carlos Von, por exemplo. E o Carlos Von agora, assim, deu uma tropeçada violenta. O Wilker até pontuou bem isso no domingo. Ele teve 7 mil votos na primeira candidatura, em 2012. Depois, quando veio a eleição complementar em 2013, aí teve 20 e poucos mil. Mas agora, com um mandato na mão, ele tropeçou e acho que fez menos de 7 mil aqui em Guarapari. 6 mil e pouco, né? E isso, a seu ver, compromete a permanência dele na fila. Talvez ele saia da colocação que estava. Eu creio que sim, porque o que falta, de repente, o Carlos Von, eu gosto muito dele, é meu amigo, a gente tem um contato legal. O que falta no Carlos Von talvez seja uma melhoria nos seus assessores, né? As pessoas que estão assessorando. Porque o nosso Bolsonaro, ele não é o Bolsonaro porque ele é o Bolsonaro. Olha os assessores do Bolsonaro, só fera. Hoje você tem que escolher pessoas técnicas, e não é escolher um assessor porque ele me ajudou, me deu 2 mil votos, já ajudou a me eleger. Isso não existe mais. Eu vou escolher você pela sua capacidade técnica. Né? Vou botar você num cargo aqui porque você... Isso é um erro gritante que o Bolsonaro já falou que não funciona mais. Não funciona mais. Né? Então, escolher pessoas de capacidade para estarem ao meu lado, de confiança e capacitado. Né? Talvez ele tenha errado nesse aspecto aí.
mas ele virou um participante comum. Ele entrou no jogo, ele está no bolo, tá certo? Hoje, por exemplo, eu projetei muito meu nome em termos de estado, e principalmente Guarapari. Antigamente eu andava na rua e ninguém falava nada. Hoje eu vi você lá na TV, você detonou. Até o Beto que tirou a foto ali, não tirou a foto. O Beto falou, os caras é importante nada. É porque a gente tem uma facilidade, a gente é professor de oratória, né? Então a gente tem uma facilidade de concatenar os pensamentos, né? Eu estou aqui pensando o que eu vou falar daqui a 30, 40 segundos. E isso é importante num político, ele saber expressar, como a repórter lá da TV Gazeta desligou lá tudo, e ele falou, rapaz, você passa uma segurança e você me deu um esporro aqui, você puxou que ela leu o negócio errado lá, eu falei, só você não está sabendo ler não, você leu errado aí, não foi eu que escrevi isso não. Pô, você me chamou a atenção, ao vivo você botou um monte de casca de banana para mim, pô, eu não escorreguei nenhuma. Então, você ter esse raciocínio rápido, com objetividade e que passa segurança para quem está lá na telinha. Você que está assistindo agora no sofá, você vai falar, pô, quem é esse cara, bicho? Gostei da conversa desse cara, gostei da postura dele. Você falou uma coisa aí, o nosso tempo já está passando, mas está boa a conversa. Você falou de visibilidade. Você foi visto no estado todo. Né? Rapaz, eu tive voto, não tive uma quantidade expressiva de votos porque a gente não teve recurso, mas eu tive voto em montanha, eu tive 8 votos em montanha. Você conhece montanha? Nunca fui lá. Então você vê o poder da mídia, né? O poder das pessoas. Alguém me viu falando na TV lá em montanha e falou, pô, esse cara é o cara, vou votar nele. Entendeu? Então, eu tive aqui uma votação muito boa aqui em Guarapari. Não sou candidato a nada, quem decide é o nosso partido, tá certo? Não sou candidato a prefeito, sou candidato a ser... sou candidato a ser esposo da Cíntia, né? E pai da Manu, da Isabela e do Netinho. Então, eu não sou candidato não, eu sou presidente do PRTB, que é o partido de direita, exclusivamente de direita, é um partido de direita, e você acompanhou a gente aí, a gente tem nome, a gente tem palavra, o que a gente fala a gente cumpre, não tem negócio de enrolação. As pessoas às vezes, pô, mas não prometo nada, eu prometo ser fiel, eu prometo ser justo, eu prometo ser leal, entendeu? Então eu não sou candidato a prefeito. Se o meu partido, ou se a conjuntura política assim indicar ou nos levar a isso, vou perguntar à população, perguntar à minha esposa, perguntar a Deus, né? Porque é Ele que define. Primeiro. Foi Ele que me colocou lá no governo. Poxa, eu tive num momento que eu estava no meio, sabe de quem? Pô, do governador do estado, estava no meio do Guirino, estava no meio do Aldifas, no meio daquela galera toda, e eu ali no meio deles, né? Interessante também, às vezes tem candidatos que não são chamados por... É por causa da legislação, né? Você só pode isso se você tiver representatividade no Congresso. E o nosso partido não tem representatividade. Mas você foi no debate? Eu fui em um só, né? Fui numa conversa só. Mas aí eu fui nas entrevistas, né? Mas como a gente não tem representatividade, nós fomos lá no CRC. Como a gente não tem representatividade no Congresso Nacional, nós não fomos chamados para o debate. Porque se eu fosse, ia ferver o negócio lá. Porque... No CRC você foi? Fui. No debate? No debate, E estavam todos os candidatos? Só faltavam 2, ó. Que o Casagrande e o Casagrande não foi, e não foi também o Manato. Dois principais candidatos. Porque eles acham que são debates muito ínfimos, não tem valor nenhum, eles gostam de mídia, né? O Casagrande gosta de mídia, né? Gazeta, Record, porque aí ele projeta mais. Mas foi um debate muito legal. O CRC é o Conselho Regional de Contabilidade. Eu sou contador, né? Então, e assim, se você considerar a representatividade do CRC, quantos contadores tem no estado? 6 mil. Vamos imaginar que tem uma parcelinha de voto interessante. Sim, né? Isso é um formador de conceito. Exatamente. Né? Imagina assim, se você tem 6 mil, cada contador, vamos imaginar que tem aí empresas que tem... Sim, escritório de contabilidade. 30, 40 funcionários, enfim. Mas, Cláudio, eu queria falar muito mais com você, mas a gente já passou do tempo demais. Eu quero convidar você para voltar depois, para a gente falar só sobre a questão da hipnose, da psicanálise clínica, da sexologia. Exatamente. Isso é importante. Então, assim, é muito bacana esse tema. Eu acho que esclarece muitas pessoas, né? E elucida muitas E o seu canal é para isso, esclarecimento. Exatamente, exatamente.
Cláudio, suas considerações finais. Olha, eu quero agradecer muito a Deus, né, por ter me proporcionado estar na política. A política é um negócio que eu gosto muito. Minha família sempre... Eu tive um tio-avô, que foi político, foi do PTB, né? O apelido dele era Rochinha do PTB. Então eu gosto de política, mas eu não entrei na política, eu entrei na política para ajudar as pessoas. Eu entrei na política para poder fazer a diferença das pessoas. Eu acho que em Guarapari, no Espírito Santo, tem muita coisa a ser feita. Então, na hora de você escolher um candidato, quando for escolher, procure analisar a vida desse cara, bicho. Procure analisar se ele tem, qual o pedigree dele, né? O que ele pode fazer para melhorar, qual o conhecimento que ele pode trazer, né? Para a população, para o Estado, para o município e para a nação. Então, eu quero agradecer a você, Fabiano, pelo carinho que a gente tem por você, a admiração que eu tenho por você. Não preciso jogar confete, porque você não precisa disso, né? Mas eu quero agradecer você que está me assistindo aí. Primeiro, agradecer pelos votos que eu tive aqui em Guarapari, né? Você que votou em mim, você que me conheceu, que me para na rua, que me elogia, como nosso amigo tirou a foto ali, né, com a gente. Eu achei muito legal isso. Isso é gratificante para a gente, né? Porque tem alguém que ouviu você falar alguma coisa. Tem alguém que acredita em você. E nós estamos começando agora, né? Eu tenho certeza que a gente pode fazer muito no campo político. Mas não devemos esquecer de valorizar a família, de valorizar a nossa nação, a nossa pátria. E principalmente ter fé em Deus. Aceitar a Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Amém. Bom, Cláudio, a gente quer agradecer mais uma vez a você por aceitar o nosso convite, agradecer mais uma vez você de casa também, que nos acompanha em todo esse tempo, nos permitindo entrar na sua casa, levar para você informações, levar para você entretenimento. A gente fica muito feliz, muito grato quando as pessoas param na rua e estão assistindo e nos parabeniza pela programação. Tem programação para toda a família. Você que nos acompanha pela TV, telespectador amado, muito obrigado. Você que é internauta do Portal 27, nosso parceiro, internauta do nosso canal no YouTube, também na nossa página no Facebook, muito obrigado. Agradecemos a Deus pela oportunidade de mais esse programa. A gente fica por aqui. Semana que vem a gente volta com Sala de Imprensa. Até lá!